Tá bom. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aqui a todos os participantes, agradecer aos professores que estão aqui presentes, né? Estou vendo a professora Anivalda, a professora Cláudia, e todos os demais alunos, acadêmicos e convidados que estão aqui para discutir, para ouvir, para falar sobre esse tema que é tão caro para nós, né? Educadores e também para todos nós como cidadãos em termos de direitos, né? Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer e elogiar, né, dar os parabéns para a acadêmica Giovana, do curso de Pedagogia, que não só teve a ideia, né, desse projeto, como também sugeriu esse tema que está tão à flor da pele, né, Gi? E agradecer imensamente as nossas convidadas, né, a Jacirê, a Carol Tiburcia, a Ana Flávia, a Natália, que vão falar um pouquinho para nós sobre as suas vivências, né? Então, como é um tema assim muito delicado, um tema que realmente está, né, à flor da pele, nós pedimos para que todos, né, possam expressar as suas opiniões da melhor forma possível, né, com todo cuidado, né, sempre que tiverem opiniões divergentes, não há problema algum, todos nós estamos aqui justamente para aprender um com o outro, né. Então, os que quiserem deixar alguma mensagem no chat, depois no final a Giovana vai levantar para os participantes, né, poderem dar sua opinião, seu depoimento. E nós ficamos muito felizes com a presença de todos, tá bom? Então, Giovana, a palavra está com você, fique à vontade para conduzir, né, você que é a mediadora. E as participantes, a Natália, se quiser abrir sua câmera também, a Ana Flávia, assim que chegar, você já sugere para ela, tá, Giovana? Então, uma boa conversa para todos. Obrigada. Certinho, obrigada, Mônica. A Mônica, ela me ajuda nesse projeto, né? Então, como ela já disse, eu sou a Giovana, eu faço pedagogia na Unifenas, e eu estou no quinto período agora. Então, eu acho que a Carol, se a Carol quiser, pode abrir a câmera para a gente começar. Aqui, Li. Achei aqui. Eu não conhecia as meninas, né? Estou conhecendo agora também. Então, prazer em conhecê-las. É muito bom ter vocês aqui. Foi muito legal saber que vocês aceitaram e muito bom poder aprender sobre isso. Eu acho que a gente precisa, né? Principalmente agora e principalmente falando de escola, que é o lugar que a gente vive isso e na sociedade em si. Então, eu queria que vocês se apresentassem e se vocês quiserem divulgar algum trabalho de vocês, o espaço é de vocês, fiquem à vontade. Quem começa? Pode fazer aqui, ó. Tá aparecendo a sequência para mim aqui, a Carol, a Natália e depois a Jacirê, se vocês quiserem usar vocês, ou então da maneira que vocês preferirem. Sim, eu posso começar. Prazer, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Eu sou aluna do quinto período de Direito. É um prazer estar aqui essa tarde conversando com vocês. Meu nome é Natália, eu sou aluna do curso de nutrição. Boa tarde, né? E é um prazer também para mim estar aqui falando sobre esse assunto. Boa tarde, eu sou a Jacirê, do quinto período do curso de Psicologia da Unifenas. Prazer conhecer a todas, né? E um prazer muito grande, é uma honra que vocês tenham me chamado para falar sobre isso. É isso, gente. Vamos lá. Antes de começar, eu estava mexendo aqui nas minhas coisas e eu achei um livro da Djamila. Ele chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E aí eu achei aqui uma passagem que eu acho que ele fala muito sobre o que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu vou ler aqui para vocês. A passagem é da mãe Estela de Oxóssi, no artigo Ritual e Sacrifício. Não é nosso interesse forçar alguém a crer em nossas verdades, mas é nossa obrigação oferecer subsídios para ajudar as pessoas a ampliar o conhecimento de suas mentes, a fim de que seus corações possam ficar cada vez mais livres de preconceitos.
E é sobre isso, essa a nossa intenção hoje, discutir para que a gente consiga aprender mais sobre a nossa sociedade e para que a gente consiga ser menos preconceituoso. Eu acho que isso a gente acaba sendo todos os dias não, mas assim, a gente acaba sendo sem perceber. E isso não é uma coisa boa, é uma coisa que a gente tem que estudar para diminuir, para combater. Então, acho que agora a gente pode começar. E a primeira pergunta é sobre o que é racismo e racismo estrutural. Assim, as duas coisas são a mesma coisa? E o que se refere a cada uma das duas? Bom, eu pessoalmente, eu acredito que o racismo e o racismo estrutural, eles andam muito juntos. Eu acredito que poderia se definir a terminologia do racismo, como está na Constituição, tudo mais, que é a discriminação de qualquer cor, de qualquer raça. Só que quando se trata do racismo estrutural, ele é uma coisa que ele está intrínseco a todas as estruturas da nossa sociedade, só que ele é contra o negro, principalmente. Então, ao se falar de racismo estrutural, eu acho que a gente está falando de uma coisa um pouquinho diferente. Eu não sei o que as meninas acham. Eu concordo com você. Eu também concordo, porque, tipo, o estrutural, ele acontece muito sem perceber, né, tipo, não é sem perceber, tipo, a pessoa que faz, às vezes, ela não tá se dando conta do que tá fazendo. É uma coisa já natural dentro da sociedade que não deveria ser, né? E eu até deixei aqui salvo, quanto ao racismo estrutural, um pedacinho de uma reportagem que estava num memorial, que é de um jornal da época do racismo, que está escrito assim, atenção, vende-se para o mato uma preta da costa de idade de 40 e tantos anos, muito sadia e bastante robusta, sabe bem lavar e cozinhar o diário de uma casa. Vende-se em conta por haver precisão no beco lerdo. Na mesma casa vende-se uma tartaruga verdadeira. Então a gente percebe assim que o racismo estrutural, ele coloca os negros como objetos, né? Como animais para venda. Está vendendo junto com uma tartaruga. Então, como disse a Jessirê, né, quanto ao racismo estrutural, ele tem essa diferença porque ele é mais relativo ao negro, certo? Ele é mais relativo ao negro que foi oprimido por mais tempo. Uma coisa que eu gostaria de mencionar em relação a esse racismo estrutural e de como ele se consolida na nossa sociedade é que eu estava vendo uma entrevista do Silvio Almeida, que é o autor do livro Racismo Estrutural, e ele fala que o racismo, ele está infiltrado em 3 camadas, que é a economia, que é a econômica, a política e a subjetividade. E a subjetividade é aquela questão do sujeito que fere ele diretamente. Uma das coisas que ele falou e eu não acreditei, que é como está envolvido na política e na economia, é que um exemplo que as mulheres negras brasileiras são as que mais pagam impostos. E elas são as mulheres pobres, claro. A mulher pobre e negra do Brasil é a que mais paga imposto. Então, ou seja, mulher é negra, é pobre. Ela está ali no fim da camada social. Gente, eu vou só interromper vocês, que a Ana Flávia acabou de entrar. Seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Flávia. Boa noite, prazer. Prazer. Eu sou estudante de psicologia e vim falar um pouquinho com vocês. Que legal, é muito bom te ter aqui. E agora a gente está falando um pouco sobre racismo e racismo estrutural, a relação dessas duas coisas e como que isso se manifesta. Ah, sim. Uma questão do racismo e do racismo estrutural é que o racismo em si, ele é muito fácil de detectar. Quando alguém xinga outra pessoa, deixa claro aquela situação que você não pode entrar em tal lugar, não pode fazer alguma coisa,
é mais fácil de saber que aquilo ali é racismo. Já o racismo estrutural não é bem assim, ele é nas coisas mais... é implícito, né? Não é tão fácil assim de perceber. Para perceber, você tem que analisar bem a situação, levar toda a situação em consideração para você entender o que realmente está acontecendo. Sim, ele está nas pequenas coisas do dia a dia e muitas pessoas acabam nem percebendo que aquilo que eles estão fazendo é um ato racista. Sim, e acabam justificando como outra coisa. Tipo, não é por isso. É por causa de outra coisa. Eu não sou racista. E aí é mais difícil de combater por isso, porque não... Tem outras... A gente consegue dar outros nomes, fazer outras coisas, mas o principal fato de certas situações ainda acontecerem é o racismo. Por exemplo, quando vem um homem negro pela rua, e aí você atravessa a rua com medo. Da onde que vem esse medo? Assim, né? Eu, como mulher, tenho medo por 2 motivos. Não só assalto, mas por ser mulher. Mas também tem toda a questão de que os negros são violentos e são agressivos. E isso tudo já está dentro da gente. A gente não sabe nem dizer que dia que a gente começou a pensar assim. E a sociedade toda é assim, de achar que o negro tem essas características, o negro tem aquelas características, não são características de pessoas negras, são características de pessoas, e que estão relacionadas às pessoas negras, e a gente acaba tomando atitudes indevidas por conta disso. Sim. É muito importante também que a gente esteja atento para isso, né? Para que, por exemplo, olha, eu fiz uma situação aqui em que eu fui racista. O racismo estrutural, eu cresci nisso, então, às vezes, a gente faz e não percebe. Mas aí, quando a gente procura informação, entra dentro disso, que tenta entender, estuda mais sobre isso, aí você percebe uma situação, olha, mas por que eu fiz isso? Será que isso é legal? Eu faria isso com qualquer pessoa ou não? Então, aí parte dessa consciência também, né? De saber o que fazer e querer fazer alguma coisa. É muito importante. Sim, é muito importante que a pessoa que fez esteja aberta à mudança, né? A entender que aquilo que ela fez, porque muitas vezes, como a Ana Flávia, né? Isso. Falou, muitas vezes, como a Ana Flávia falou, quando a gente vai explicar para aquela pessoa que o que ela falou foi uma coisa racista, ela fala, não, isso é uma coisa normal, é algo que acontece muito. Eu acho que o racismo estrutural é o que mais acontece dentro das práticas racistas. Sim. É verdade, é isso mesmo, a gente estar aberto, né? Como o racismo estrutural é uma coisa que está na nossa sociedade, então quem faz parte da sociedade tem esse costume. E a gente tem que se policiar bastante. Então, eu não tenho coragem nenhuma de dizer que eu nunca fui racista em algum momento, porque todos já fomos. E é importante a gente olhar para isso e perceber que quando a gente foi, para não repetir o mesmo erro de novo, é isso que vocês falaram, é estar abertas às novas situações para aprender com isso, se policiar bastante, porque tem coisa que é muito difícil, são brincadeiras que a gente costuma fazer, são mitos e ditados que existem por aí, que a gente nunca parou para pensar, e expressões, né? E se a gente nunca parar para pensar, vai parecer que está tudo normal, só que esse tudo normal está ofendendo alguém, está prejudicando a vida de alguém. Exatamente. Natália, você quer dar alguma contribuição? Posso seguir? Não, pode seguir. Eu concordo com tudo que foi falado, assim, também penso da mesma forma. Esse é um dos piores do estrutural. É ruim porque a gente consegue perceber, né? E aí nem todas as pessoas estão abertas a aprender sobre isso. E a mudar essa situação. Então, é nesse impasse que a gente fica. De querer, algumas pessoas querem mudar, estão atentas para isso, se politizam para isso, e outras não. Então, são essas pessoas que não estão abertas, que a gente precisa alcançar e mudar elas, tentar ajudar, né? Para que a gente se ajude como sociedade. E a segunda pergunta, aliás,
eu queria que vocês esclarecessem, e eu não sei falar sobre isso, é que, assim, existe racismo reverso? Se existe, o que que é? Se não existe, por que que não existe? Eu entrei numa discussão essa semana, e aí fui falando, não tem por isso e aquilo. Mas aí depois eu comecei a ficar pensando, será que tem? Então eu queria que vocês, o que vocês souberem sobre isso, né, que vocês se colocassem para saber como isso acontece e se é que existe. Bom, eu acho que assim, eu vou pegar pelo que as pessoas usam para justificar a ideia de racismo reverso. Então, é um negro chamando o outro de branquelo, ou falando, não, fica quieto, seu branco, alguma coisa assim. Eu li um texto muito interessante sobre isso, e explicava a diferença de racismo e de preconceito. Então, o que esse negro está praticando? Ele está tendo um preconceito, mas ele não está sendo racista, porque o racismo é uma questão histórica. Nunca se teve, inclusive é o que se menciona nesse texto, nunca se teve um navio branqueiro. Nós tivemos navios negreiros, nós tivemos o negro sendo oprimido todo esse tempo na sociedade. Então é muito errado, na minha opinião, falar que existe racismo reverso. Nossa, eu concordo completamente com a sua fala. É uma diferença muito grande entre o racismo e o preconceito, certo? Não existe racismo reverso. O racismo é contra o negro, por toda a questão histórica que o negro sofreu. Agora, pode sim haver o preconceito, né, contra a pessoa branca. O que também é meio complicado. É um debate muito difícil de se fazer, né? É complicado, mas assim, racismo reverso não existe. O preconceito existe, porque nenhum branco morreu por branco, nenhum branco perdeu o emprego porque era branco. Né? Se a gente for olhar, o branco é a maioria da elite, são as pessoas que mais estão representadas na mídia, no poder executivo, legislativo, etc. Então, assim, se a gente for olhar, quem comanda tudo são os brancos. Então, não existe racismo com os brancos, porque eles estão no poder. E quando eles estão no poder, dizendo, né, e mostrando o tempo inteiro, deixando claro que quem não está no poder são os negros, aí sim existe um racismo. E aí o preconceito que pode existir é dessa revolta, acaba sendo, assim, é complicado, porque eu, Ana Flávia, pessoalmente, até entendo esse preconceito, porque teve o contrário por tanto tempo, que agora sabe, do negro falando do branco, ele só está revidando o que aconteceu durante anos aí. Então, assim, eu entendo motivos e causas. Não quer dizer que eu concorde ou que eu seja certo. Mas, assim, eu entendo. Também penso da mesma forma. Não existe o reverso. É mais um preconceito mesmo. Nesse mesmo livro que eu falei no início, tem uma passagem da Djamila que ela fala assim: para haver racismo reverso, precisaria ter existido navios branqueiros, escravização por mais de 300 anos da população branca, negação dos direitos a ela. Brancos são mortos por serem brancos? E foi isso que a Ana Flávia falou, eu acho. São seguidos por seguranças em lojas? Qual é a cor da maioria dos atores e apresentadores de TV? Dos diretores de novelas? Da maioria dos universitários? Quem detém os meios de produção? E é sobre isso mesmo, de que a gente não vê o mesmo tratamento entre pessoas pretas e brancas, entre os negros e os brancos. A gente não vê isso. E o que a gente vê, sim, é preconceito, que o preconceito, assim, ele também é estrutural, então ele acontece com todo mundo, acaba acontecendo com todo mundo. Mas agora, o racismo, a gente precisa diferenciar essas duas coisas, né? E realmente o racismo é uma questão histórica, teve um tratamento muito maior, muito mais complexo em torno disso. Então, é isso mesmo. A segunda pergunta é se vocês já sofreram racismo na escola, ou se vocês presenciaram, tanto na escola quanto na vida.
Uai, sim. Ué. Eu acho que todas as pessoas negras já passaram, né, por situações racistas, principalmente pelo racismo estrutural, né? Tem algumas coisas que eu queria destacar, assim, porque desde a infância a gente sofre com racismo estrutural. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma tia que falava, e ela me fala isso até hoje. Ela fala assim, a gente já é preta, a gente tem que pelo menos andar bem arrumada, né? Oi. Também tem a questão do cabelo ruim, aquelas piadinhas, cabelo de bandido, ou tá preso ou tá armado. Tem a questão também, né, que foi citada do livro da Djamila, de segurança seguirem, e isso é muito real. Sempre que a gente entra na loja, ou um segurança ou um vendedor vai andando atrás, e é uma situação extremamente constrangedora. Também tem situações, por exemplo, você está numa loja comprando alguma coisa e você é confundida com a vendedora. Já aconteceu comigo diversas vezes. Perguntar se pode pagar. As pessoas duvidarem da sua capacidade porque você é negra, né? Mulher negra. Mulher negra. Também tem uma coisa que me irrita muito, que é quando alguém fala assim para mim, você tem só a pele escura, nem parece negra, porque você tem traços finos. São coisas que deixam extremamente revoltadas. E são coisas que acontecem no dia a dia, sabe? Sim, sim. Todo dia uma coisa assim. Racismo, assim, aquele óbvio, né, que a gente consegue falar, eu não consigo lembrar de nenhum, mas estrutural, eu tenho uma historinha bem interessante. Quando eu estava no meu ensino médio, sempre eu consegui achar um par para poder dançar. Aí no segundo eu consegui achar, aí dancei, foi ótimo. E aí no terceiro ano eu ia dançar com a mesma pessoa para não passar o mesmo sufoco. Aí acabou que essa pessoa saiu da escola e tal. Aí foi uma outra luta para poder conseguir achar um outro par. E aí eu participei de todos os ensaios, ensaiei junto com o pessoal, ensaiei o pessoal, eu sabia assim, tudo. 2 dias antes, eu fui e pedi um colega meu que já tinha estudado comigo, que a gente ainda conversava, para poder dançar comigo. E aí ele falou assim, não, porque a apresentação é daqui a 2 dias, eu não vou conseguir aprender todos os passos, porque tinha algumas coisas que eram diferentes. Aí eu falei, tudo bom, né? Não vou fazer comigo, também não quero alguém que vai fazer feio. Tudo certo. Acabou que no dia, ele virou para mim e falou assim, me chamou num canto e falou, aqui, será que você podia me ensinar aqueles passos diferentes? É porque a sua amiga, aquela que não é negra, né? Ela me chamou para dançar porque ela tá sem par. Aí eu olhei assim, eu falei, tá. Ensinei ele os passos, né? A dançar. Dancei também porque a pessoa que ia cantar a quadrilha acabou que não podia, então eu dancei do mesmo jeito, mas sozinha cantando a quadrilha, foi super divertido. Mas assim, na hora eu fiquei chateada porque ele tinha dito não para mim e por interesse na minha amiga ele tinha falado sim para ela. Mas depois pensando bem, sabe, uma coisa assim que a escola inteira ia ver, seria interessante ele estar dançando comigo, seria mais interessante ver comigo ou com ela, que todo mundo queria, e aquele padrão todo. E aí eu entendi, né, o que aconteceu. Isso é das diversas coisas que acontecem por conta do racismo estrutural, mas é isso. Ana, mas quanto a isso, fica tranquila, eu tenho certeza que você que se livrou de uma pessoa. Sim, com certeza. Não, dançou tudo errado, eu dancei pleníssima. Também tem uma outra coisa, agora que você falou de escola, eu lembrei de uma coisa que me marcou muito, quando eu estava no pré ainda, sabe, ia ter desfile da cidade. E aí, meu sonho sempre foi ser baliza no desfile da cidade.
E eu sempre soube fazer acrobacias da salto-ponte, estrela, eu sempre soube, eu sempre gostei muito dessas coisas e eu queria ser baliza. E aí chegou no dia, só as meninas brancas foram balizas e eu fui vestida de pé de feijão. Então, assim, foi uma coisa que me deixou extremamente chateada que aconteceu. Alguém falou? Não. Então, uma coisa que me chamou muita atenção no relato da Ana Flávia foi que ela falou pensando bem. E essa é a história da minha vida com o racismo, porque eu sou de uma família que eu falo que é a família tradicional do negro, né? Que é a miscigenada. Então, todos os meus tios casaram com mulheres brancas. Então, nós meninas, nascemos com aquele ideal de que a mulher branca era linda, de que o cabelo liso era lindo. E eu passei minha vida achando que eu era branca, que eu não era negra, não me vendo como negra. Então, eu sempre justifiquei tudo que eu passei na escola porque, eu era gordinha. Eu era diferente, eu falava demais, eu tive uma educação diferente. E hoje eu paro para pensar e eu noto que as únicas 2 meninas da sala que sofriam bullying eram negras. Que coincidência. Inclusive a outra nem era gorda. Então, uma coisa que me chama muito a atenção é falar nesse pensando bem e que me lembrou uma frase da Lélia Gonzalez, que é falar que o negro na sociedade, ele se torna negro. Ele não nasce negro. O branco, ele nasce branco com todos os seus privilégios, se vendo como branco. Agora, o negro, ele tem que se tornar negro. Ele tem que aceitar a sua negritude, que é um processo que eu ainda estou passando. Que hoje eu olho para trás e eu vejo, Então foi por isso. Então foi por isso. Exatamente. Eu também, tipo... Alguém vai falar? Não, pode falar. Eu, tipo, estudava, assim, sempre sofri por causa do cabelo, era cabelo bombril que eles me chamavam. Para dançar também, sempre tinha dificuldade de arrumar algum par, nunca dançava, ou dançava com mulher, ou eu mesmo falava que eu não queria dançar, não queria fazer nada, porque ninguém queria fazer isso comigo. E chegou no serviço também, o primeiro serviço que eu tive, aí eu ficava num canto, assim, e tava frio nesse dia. E eu gosto de usar a cor de camiseta, assim, preta, assim, essas coisas mais escuras, eu gosto. Aí eu fui trabalhar, assim, aí o patrão chegou para mim e falou assim, nossa, abre essa janela, tá muito escura aí onde você tá. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque ele falou isso na frente de todo mundo que tava no estabelecimento, assim. Aí todo mundo olhou, aí eu tive que dar aquela disfarçada, né? Porque serviço também, mas eu fiquei muito assim. E ele ficou repetindo, abre a janela, tá muito escuro aí onde você tá. E por que você vem com a roupa preta desse jeito? Você gosta muito de usar... Ele ficou falando isso, ele fazia direto bullying assim comigo, eu ficava muito triste. Graças a Deus não tô trabalhando lá mais. Onde eu tô, o pessoal é ótimo, mas foi uma fase difícil. Chorava. Já aconteceu uma coisa parecida na minha casa, sabe? Estavam todos os meus familiares reunidos, sentados na sala, e aí chegou um amigo da família que é branco, entrou e falou, nossa, que escuridão, eu não tô vendo ninguém aqui. Onde vocês estão? Sorri para me ver vocês. Nossa. É uma situação bem tensa. Né? O pior de tudo é você ter que... Gente, desculpa que os meus cachorros, eles estão exaltados aqui. Acho que o pior de tudo é você fingir que tá tudo bem. Por exemplo, na situação do emprego, é complicado, né? Você virar pro seu chefe e falar, olha, essa atitude aí não tá legal não, hein? Ainda foi na frente de todo mundo, lá é um comércio, tava cheinho, sabe, de gente, e ele falou
Aí eu fiz só assim, e abri a janela, como ele tinha pedido, né, que estava uma escuridão, onde eu estava, no caso, abri a janela e tentei levar. E a gente se sente potente diante de situações como essa, que a gente não pode fazer nada. É muito difícil. É complicado. Mas, assim, principalmente quando a gente não sabe o porquê disso. Porque depois que a gente sabe, a gente fica um pouco mais afrontosa. Depois que eu descobri algumas situações, eu fiquei mais afrontosa, sabe? E aí eu respondi, olha, essa situação aqui que você está fazendo não é legal, sei o que você está falando. Você já pensou por que você está falando isso? Mas tem situações que é realmente complicado de falar, como essa do emprego. Eu, pelo menos, prezaria pelo meu emprego, né? Eu fiquei calada, fingi que não liguei nada, né? E as meninas que trabalhavam comigo, no caso, eram todas brancas, né? Elas notaram isso, né? Aí elas me chamaram num canto, falaram assim, não fica triste, não. Aí eu, para parecer forte com elas, eu falei, não, nem notei o que você está falando, tá tranquilo, mas notei sim, na hora mesmo. Fiquei muito chateado com isso. Essa tomada de consciência, né, é importante, mas também é preocupante, porque, por exemplo, se o seu emprego está em jogo, então como que eu vou me posicionar aqui, sendo que eu tenho alguma coisa a perder, ou sendo que isso não pode ser legal para mim aqui no meu emprego, nesse espaço. Então é importante que a gente veja isso, né. Mais uma pergunta é sobre por que enfrentar o racismo e como a escola pode fazer isso. Eu só queria fazer uma ressalva aqui para o chat, que o pessoal está participando aqui, legal. Obrigada de estarem participando. E eu estou dando uma olhadinha aqui, daqui a pouco, eu acho que tem pergunta até. Daqui a pouco eu coloco aqui para a gente discutir. Ou vocês preferem discutir agora? Eu vi a pergunta. Isso. Eu vi a pergunta e eu acho que seria interessante falar disso agora, que é sobre como seria se o chefe fosse negro, a importância das pessoas negras nessas posições de poder. Eu acho que a importância das pessoas negras ocuparem a sociedade, porque nós somos a maioria, só que nós não ocupamos a sociedade. Sim, é muito isso. Eu estava vendo a Djamila é uma referência que eu tenho, porque eu acho que ela fala muito claro. Assim, pelo menos para mim, é uma pessoa que eu entendo muito bem. Então, eu estava vendo alguns materiais dela e ela estava falando que é isso, ser antirracista é chegar em um lugar e olhar, olha, quantas pessoas negras eu tenho aqui? Que espaço elas estão ocupando? É a faxineira? É a secretária? Ou aonde elas estão? Se é que estão? É muito importante a gente ver isso para saber o que nós podemos fazer para mudar esse espaço. Tanto nos espaços que a gente tá todos os dias, em casa, na escola, na faculdade, que é o nosso caso, mas tanto nos espaços que a gente não ocupa também para tentar fazer alguma coisa, conscientizar de alguma forma, para que a gente consiga incluir todas as pessoas. Então, é muito importante isso que ela falou. Teve um projeto que a gente fez no Direito, a Liga da Justiça, que foi deixar no corredor alguns questionamentos, sabe, sobre privilégios. E aí a gente colocou algumas perguntas. Quantos professores negros você tem? Por quantos médicos negros você já foi atendido? Sabe? Então, uns questionamentos assim, eu nunca passei um médico negro. Também não. Eu também não. Eu também não. Fui descobrir que tinha no BBB, gente, com a Thelma. De verdade. De verdade. E assim, a importância de você se sentir representado, porque eu, quando vi uma professora negra na cena, fiquei extremamente feliz de saber que tinha uma professora negra. Eu ainda não. Porque eu vejo que um dia eu também posso chegar lá. Quando eu vejo que tem uma professora negra, eu falo, poxa, um dia pode ser eu. Sim. Essa questão no emprego, eu acho que eu posso dizer melhor, porque o meu gerente, eu trabalho num supermercado, e aí o gerente da loja, ele é negro. Ele é um homem alto, forte, negro, sabe? E aí eu me sinto super segura. Se tem um lugar que eu me sinto segura, é lá dentro.
Porque eu sei que se acontecer alguma coisa, ele vai me entender. Se eu precisar de alguma coisa, ele vai me entender, porque ele sabe o que é isso. Eu já trabalhei em lugares onde a maioria era branca e eu sempre ficava mais tímida, mais recuada. Eu tinha até dificuldade para conversar com as pessoas, eu sou uma pessoa muito falante. Mas, assim, agora eu me sinto muito mais tranquila, eu me sinto à vontade, porque o fato dele estar lá e ele mandar em todo mundo, não por questão de mandar mesmo, sabe? Mas por ele estar numa posição de poder, me inspira muito. Não que eu queira ser gerente de supermercado um dia, porque não é o meu caso. Mas, assim, me inspira, porque se ele está lá, quer dizer que outros podem estar também. E quer dizer que um dia, ou eu, ou qualquer outro, pode ocupar vários outros lugares de poder. E é isso que a gente precisa. Porque, por exemplo, na sala que eu estava no ano passado, a maioria era branca. E aí, quando eu levantei essa questão, por questão de identidade, que eu não me via nas outras pessoas, porque não tinha pessoas negras ao meu redor. Foi aí que as pessoas brancas atinaram, começaram a pensar no assunto, porque como nunca tinha acontecido com elas, então não tinha por que elas pensarem no assunto. E aí, quando alguém falou alguma coisa, que elas foram começar a pensar. Então, assim, com ele, eu sinto que eu não tenho que ensinar nada, que eu não tenho que explicar como que eu me sinto, porque ele sabe como que eu me sinto, sabe? E ele dá oportunidade para todo mundo, ele dá oportunidade para todos, independente da cor, da opção sexual, de quem é, se é alto, baixo, magro, homem, mulher, interessa, ele dá oportunidade para todo mundo. E, assim, isso é uma das esperanças que eu tenho, né? Que no futuro que isso ocorra mais vezes, porque ele está ali, mas de todos os gerentes de todas as lojas, ele é um dos poucos negros. Acho que tem mais um ou mais dois de 14. A representatividade ela é essencial, né? Principalmente, assim, falando da escola, que é o meu espaço, mas, assim, em todos os lugares. Quando a gente se vê, é isso mesmo que a Ana Flávia falou. Se você vê alguma pessoa que se parece com você, que você se identifica com ela, seja porque ela é negra, seja porque é mulher, porque é homem, enfim, se você se identifica com ela de alguma forma, você também consegue se ver ali. Por exemplo, se você é uma pessoa negra e você entra no espaço que só tem brancos, eu acho que deve ser, assim, falando como mulher branca, imaginando, né, eu não sei como deve ser muito desconfortável. E é ruim que a gente faça esse espaço desconfortável, porque a nossa intenção como sociedade, como pessoas que estão procurando o melhor, é incluir todo mundo e fazer com que todo mundo se sinta bem em todos os espaços. Então, quando a gente vê que isso acontece, quer dizer que a inclusão não está sendo efetiva e que não está tendo uma atenção para esse espaço. E a gente precisa se mobilizar quanto a isso. Tem uma outra pergunta aqui no chat, que é da Carla. Ela falou assim, ó, nossa raça é humana e não raça negra, certo? Mas vocês se ofendem quando alguém refere como pessoa preta? Eu acho que ela quis dizer assim, raça humana, digamos assim, é uma raça só. Então, aí o que seria diferente seria a cor, preta, branca, enfim. E aí ela quer saber se vocês se ofendem quando alguém fala pessoa preta, se eu não me engano. Isso, então é isso. Alguém quer falar? Pode falar. Eu não tenho costume de falar pessoa preta. Eu tenho costume, eu, Ana Flávia, tenho costume de falar pessoa negra. Só que se a gente for olhar no dicionário, pela forma que a gente usa as palavras, né? Ou a gente tem que ressignificar todas elas, ou a gente vai ter que mudar mesmo o termo de usar. Porque, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias, nele que eu estou me baseando, para poder falar, de um moço que falava disso. Quando a gente fala que é grana boa, é grana preta.
quando você fala que é alguma coisa ruim, você está na lista negra. Tipo assim, ele foi dando exemplos, eu não vou lembrar de todos agora. Mas quando é bom, é sempre preto. Quando é ruim, aí é negro. Por exemplo, isso. Entendeu? Então, assim, eu não me ofendo porque eu olho por esse lado. Mas eu não tenho costume de fazer isso. Mas as pessoas nos Estados Unidos têm total horror ao negro, a palavra negro, porque negro vem de escravo e aí remete uma coisa à outra. Então, assim, eles têm todo esse problema. Porque eles não gostam mesmo, se alguém se direcionar a eles como pessoas negras, eles se ofendem de verdade, e para eles são pessoas pretas. Agora, aqui no Brasil, não tem tanta eu não vejo, pelo menos, tanto essa questão. Mas por um costume meu, como Ana Flávia, eu não uso muito preto. Estou tentando mudar porque eu concordo com essa questão do dicionário. Mas, assim, ainda tenho muito costume de falar pessoas negras. Eu não me ofendo quando alguém me chama de preta, sem problema nenhum. Eu até prefiro que me chamem de preta do que falar morena, sabe? Mulata, morena. A Rosemara colocou aqui no chat também sobre isso. Sempre dizem moreno, moreno escuro, as pessoas não sabem como dizer. Como se fosse assim, uma coisa... como se fosse desconfortável dizer preto, dizer negro, colocar. Eu, tipo, por já ter sofrido bastante, eu não gosto que me chama de negra, nem de preto, nem de nada, no sentido, até para elogiar, eu não gosto que me fala assim, entendeu? Tipo, às vezes tem gente que fala assim, nossa, que neguinha bonitinha, eu não gosto. Eu não sei. Eu acho que vai muito também do tom que a pessoa fala, sabe? Porque tem gente que usa um tom pejorativo para falar. E esse termo, esse comentário que você falou, eu acho interessante que o que neguinha bonitinha, que sempre está implícito que apesar de negra, você é bonita. Aí eu não gosto. Tipo, a pessoa me fala até para elogiar, e eu já fico meio assim, eu falo... Tem umas pessoas que eu falo, não fala assim, não. Essa questão que a Jacir falou é muito assim, por exemplo, a Isa, a Thaís Araújo, isso era mais antes, então no caso da Thaís Araújo, que a Isa é mais recente. Era sempre capa de revista, essa negra bonita, sempre vinham os elogios assim, que morena bonita, que negra bonita. Colocavam uma pessoa, uma mulher branca, nossa, ela é muito bonita, fulana é muito bonita. Então, a forma que você usa as palavras também conta. Não é só ter a palavra lá, é a forma que você usa. Nessa questão, tipo assim, eu não sou bonita apesar de ser negra. Sou bonita e pronto. Não tem um apesar. Tem um mais. É isso, é bonito ou não é? Na concepção de quem estiver falando, né? Lógico. Mas, assim, é isso. A Nayara colocou aqui uma contribuição, ela falou assim, eu tenho uma irmã que é negra, e quando éramos crianças, alguns colegas diziam, por que você fica com ela, sendo que ela é negra? E ela escutou também, eu não gosto dela porque ela é negra. A irmã dela é irmã de criação, e quando falavam para as pessoas que eram irmãs, as pessoas diziam, vocês se parecem, só para não parecer racistas ou preconceituosas. Então, é isso que a gente vê, né? Que acontece no dia a dia, e aí, se fosse explicativo, né? Você é negrinha bonita. Então, é explicativo que ela é negrinha, mas ela é bonita. Então, meio que uma coisa não precisa da outra. Basta você dizer, olha, você é bonita, e você é incrível, você é isso, você é aquilo. Uma coisa não interfere na outra. Então, assim, é muito de usar mesmo essa linguagem, que não é uma linguagem pejorativa, né? Se você usa preto como uma coisa e também algo que está muito enraizado, né?
sobre a conversa anterior, sobre o racismo estrutural, é uma coisa que a sociedade há muito tempo falar, nossa, que negra bonita. Uhum. Eu estava conversando com um amigo meu e ele disse que, assim, independente se você usar negro, você pode usar preto comigo, porque a gente tem intimidade, mas talvez não seja legal você usar preto com uma pessoa que você não tem intimidade. No caso, eu falar para vocês, preto. Na cor da pele, isso difere, é verdade, mas talvez eu não tenha essa intimidade para falar com vocês, talvez vocês não gostem. Então, assim, vai depender da intimidade que você tem com a pessoa e do jeito que você fala, porque se você fala de um jeito pejorativo, seja em questão de negro, preto ou qualquer outra questão, isso vai ser ruim. Então, sabe, é muito de prestar atenção no que você está falando e saber se isso vai chatear alguém, vai prejudicar alguém. Então, peraí, eu vou rever, vou falar de um outro jeito, eu vou ver se isso é legal, se é isso mesmo, o que eu posso fazer quanto a isso. O Sérgio mandou aqui sobre ser negra, como é o processo para aceitar a própria negritude? Já se citou, achei muito interessante. Estou amando a conversa. Que bom! Olha, eu acho que é um processo longo e não é fácil, é doloroso, porque você está subjugada ao branco, você é menos que o branco para a sociedade, então é doloroso você acordar um dia e você pensar assim, eu sou negra. Entendeu? Não é uma coisa legal. Só que daí vem toda a questão de quando você vê o movimento negro, de quando você vê as pessoas abraçando sua negritude e você passa a se orgulhar de ser negra. Não, eu sou negra e eu vou lutar pelos negros. É aquilo que a Ana Flávia falou, você vê negros em posição de poder, você fala, eu posso chegar lá também, eu vou mudar isso. Mas, pessoalmente, eu falo que é um processo doloroso. Eu até cito um exemplo muito interessante, porque assim, eu usei meu cabelo liso a vida inteira, desde os 9 anos, meu cabelo era lisado, e um dia, por causa de um desastre no salão, eu tive que assumir meus cachos. Então, mas primeiro eu chorei, primeiro eu me desesperei, eu chegava em casa, eu falava, não tô acreditando, e hoje é a coisa que eu mais tenho orgulho. Eu tenho uma sobrinha que ela tem como referência os meus cachos, então ela chega, ela fala, meu cabelo tá igual ao seu. É muito legal isso. Eu me encontrei muito na sua fala, de verdade. Porque, assim, para mim também foi uma coisa muito dolorosa assumir que eu sou negra, né? Desde os 13 anos eu alisava o cabelo e eu sempre fazia de tudo para ter características de pessoas brancas, sabe? Nariz fino, esse tipo de coisa. Eu achava bonito ter as características de uma pessoa branca. Eu não assumia as minhas características. Eu não gostava da minha boca, eu não gostava do meu nariz. Eu não gostava de muita coisa em mim, porque eram características de pessoas negras. E aí, com o tempo, quando eu comecei a tomar consciência que eu tomei a decisão de deixar o meu cabelo fechado, de assumir meu cabelo como é, foi uma coisa assim. E fora que eu passei por muita coisa dentro de casa também, quando eu resolvi deixar meu cabelo fechado, sabe? De, nossa, mas seu cabelo fica tão bonito, lindo. Que, nossa, mas seu cabelo arma tanto, dá tanto volume. E também eu tenho uma sobrinha, ela tem 2 anos e ela ama meu cabelo, porque eu sou a única pessoa da família que tem o cabelo cacheado. Minha família toda tem o cabelo alisado. Então, quando ela vê o meu cabelo, a única pessoa que ela consegue se identificar na família, eu fico maravilhada. E é muito bom a gente se sentir ser referência de alguém, né? Comigo foi diferente. Porque, assim, minha mãe é branca e o meu pai é negro. E aí eu convivi sempre com a família do meu pai, que a maioria é negra. Então, então para mim era normal ver pessoas negras. E os melhores amigos do meu pai sempre me falaram
fortemente, todo mundo que me viu, por favor, não alisa seu cabelo é lindo do jeito que ele é. Nossa, é a coisa mais linda seus cachos, não alisa seu cabelo. Então, eu nunca alisei meu cabelo ele não voltou de uma transição, ele tá aqui desde sempre. Vez ou outra eu escovo ele, só para dar uma diferenciadazinha, assim, que a gente cansa, né? Mas assim, nada contra os meus cachos. Amo de paixão. É assim, se tem uma coisa que eu mais amo em mim, é meus cachos. Sou 100% meu cabelo. E aí, o meu problema foi que há pouco tempo atrás eu descobri que eu sofria. Não é que eu tinha passado por situações racistas, porque pela minha família tá sempre comigo e tá sempre mostrando que a gente era bonito. Meu tio tem uma autoestima altíssima, falando que ele é o mais bonito da família. Então, assim, sempre me espelhei nele nessa questão. Eu nunca tive problema nenhum com meu cabelo. E minha cor, para mim, até então, nunca tinha sido um problema, porque eu nunca tinha passado por nada óbvio. Até eu descobrir que o racismo estrutural existia. E aí eu descobri porque cada decepção que eu tinha, que eu colocava como motivo qualquer outra coisa, eu descobri que era racismo, que era por causa da minha cor. E aí esse processo de ver essas coisas, de me ver como pessoa que tem atitudes racistas, ver as pessoas à minha volta, meu pai, meu avô, meus tios, todos com falas racistas que nem eles mesmos sabem que são, com amigos racistas, com todos à minha volta, nessa situação, para mim isso foi mais doloroso do que me aceitar em si, sabe? Eu sempre gostei do meu nariz, do meu cabelo, isso para mim nunca foi um problema. Foi um problema saber que eu passava por essas coisas também. Não que um dia, lógico, eu ia ser a diferentona, que nunca ia passar por isso. Mas, assim, entender cada coisa foi doloroso, porque para mim não fazia sentido. Bom, eu fui na escola, né? Tipo, chegava, acho que é novembro, né? Eu nem sei, eu sei o dia. Novembro, dia da consciência negra. Chegava no dia, assim, na semana, que aí a gente sempre fazia algum projetinho, né? Aí eles começavam, nossa, teu dia. E só tinha eu na sala, assim. Nossa, teu dia, hein, Natália? Teu dia, você tá bem? Aí eu ficava muito triste. Aí teve um ano que falaram muita coisa nessa semana pra mim, tipo, teu dia, você tinha que sofrer mesmo, teu cabelo, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa, chorei, falei, nossa, por que eu sou assim? Aí foi o dia que eu falei, eu sou desse jeito, eu tenho que aceitar. E foi assim. A última pergunta agora, eu queria saber o que vocês acham que a gente pode fazer tanto na escola quanto assim no dia a dia para a gente ser antirracista ou para a gente conseguir diminuir esse racismo, para fazer com que as pessoas entendam que isso é um racismo estrutural? Mas ele não é legal, então a gente tem que combater isso. Como que a gente pode fazer isso? O que vocês acham que a gente pode incrementar no dia a dia, assim, tanto na docência quanto no nosso cotidiano? O que vocês acham que a gente pode fazer? Eu acho que a questão é enfrentar, é falar sobre. É muito aquela coisa, a gente se cala perante o racismo. A gente se cala na escola, a gente se cala no trabalho, a gente se cala na faculdade. Então tem que falar, tem que enfrentar. E quando vê, falar, novamente enfrentar. Não, isso daqui é racista, o que você está pensando? Claro, não com essa agressão toda, numa questão de trabalho, a gente sempre tem que ponderar, mas ele tem que ser enfrentado em todos os ambientes que a gente frequenta. Eu acho muito importante também valorizar o trabalho do negro, sabe? Poxa, a gente tem tantas pessoas, tantos negros e negras, escritores,
que produzem coisas boas e que não são valorizadas, trabalhos científicos de pessoas negras que não são valorizadas, a história da África, né, que é uma coisa esquecida pelas pessoas. A única coisa que as pessoas sabem sobre a África é que os escravos foram trazidos de lá, mais nada. Então, eu acho muito importante essa valorização da história, essa valorização da cultura negra. Eu também acho muito importante a valorização da autoestima da pessoa negra, sabe? Porque, principalmente, começar desde a infância, porque as pessoas negras, elas passam por muitas coisas. Então, problemas de autoestima, existem as exceções, é claro, né, como a Ana colocou, que eu fiquei muito feliz em saber, mas a maioria das pessoas negras passam por um problema muito sério de autoestima. Então, é importante a valorização da beleza negra. Essa questão da autoestima, assim, eu nunca tive problema com o meu cabelo e com o meu nariz, gente, mas eu sou insegura igual. Hoje eu sou insegura em relação a tudo igual, porque como eu sei que existe, então, assim, piorou. Primeiro, no caso, questão dos namoradinhos, né, da época. Eu achava que eu não servia para isso. Por ninguém nunca ter se interessado, o Correio Elegante nunca vinha para mim, sempre para as minhas amigas, né? Então, assim, na minha concepção, é que eu tinha personalidade forte, que isso não servia muito para mim, não. Depois eu descobri porque que nunca chegava um Correio Elegante. É porque eu não era mais bonita da sala, de acordo com os meninos. E aí, então, assim, sou insegura igual. Mas eu me acho bonita agora. Eu tenho certeza disso. Só que eu sei que vão encontrar pessoas que não vão concordar comigo. Mas, enfim, questão da escola, né? A Natália tocou num ponto muito importante. Eu sempre ficava muito brava no Dia da Consciência Negra, porque no dia, eu lembro do ensino médio. No Dia da Consciência Negra, pediram para a gente apresentar coisas na quadra, dança, falar sobre religião, falar sobre da época que trouxeram os escravos para cá. Mas, assim, eu ficava um pouco chateada porque eu não seguia nenhuma dessas religiões. Eu respeitava, mas eu não seguia. Então, eu não me identificava com isso. Eu não... de acordo com a lei, né, eu não sou mais escrava de ninguém, olhando pela lei. Então, assim, não me identificava com pessoas que eram presas e que apanhavam todos os dias por serem negras e que tinham que trabalhar em troca de comida e água. Às vezes nem isso. Sabe? Então, tipo assim, a escola não me trazia nada que me fazia ter contato comigo e com a minha ancestralidade. E também nunca me pareceu um lugar que fosse seguro, que fosse aberto à conversa. Eu via colegas meus, negros, zombando da negritude de outros colegas, ambos rindo, mas aquele riso falso, que é para enturmar. E todo mundo via aquilo e achava normal e não fazia nada. E, assim, já escutei relatos de brincadeiras por conta de cabelo, por exemplo, que um aluno entrou para dentro da sala e começou a chorar, perdeu uma aula inteira porque ficou chorando porque o coleguinha estava falando mal do cabelo dele. E tipo assim, o cabelo dele é assim, o que ele ia poder fazer para nascer diferente, né? Porque depois que nasce a gente consegue transformar, mas para nascer diferente não tinha como. Então, assim, aquela aula para ele perdeu, porque o professor não vai voltar na aula. Só que o que a gente tem que fazer é que não percam aulas por conta disso, que não percam tempo de estudo porque tá chorando por ser quem é, porque tá tendo que brigar com o coleguinha que tá falando mal dele do lado, porque tá tendo que provar que ele não roubou nada e que a borracha do coleguinha apenas sumiu e tá debaixo da carteira do outro, sabe? Então, assim, na escola eu sentia que faltava uma conversa, mas uma conversa de verdade. Uma conversa que mostrava de verdade o que é ser negro hoje,
sabe? Os problemas de hoje, porque antigamente tinha problema, mas parece que chega em novembro, a gente olha para os problemas que tinha e esquece que hoje a gente também tem problemas, entendeu? E o que a gente falava na escola, pelo menos o que eu falei, um pouco, né, do que eu falei sobre isso, na minha escola, não me ajudou a resolver problema nenhum da minha vida. Eu continuei com os meus problemas de identidade, eu continuei com o meu problema de autoestima, minha insegurança, a minha falta de crença. Muitos dos meus colegas totalmente desacreditados nele mesmo, porque não se viam, não se identificavam com ninguém que estava ali do outro lado, não via uma possibilidade melhor para ele. E assim, eu estudei num bairro pobre. Então, assim, além de pobre, era negro. Então, aí já pensava, uma ascensão social ali não existia, né? E eu acho que a escola faltava isso. E para essa criança que estava chorando no meio da aula, que quando o professor ia perguntar, preferiu falar que estava passando mal do que contar a verdade, né? Contar que estava com vergonha de que ele estava chorando porque ele era ele. E eu acho que a escola precisa disso, precisa de um espaço onde as crianças todas possam se abrir com os professores para poder contar o que for, seja sobre porque está triste por conta da cor, porque está triste porque aconteceu alguma coisa em casa, porque a gente fala isso com as crianças. Se você tiver um problema, você conversa com seus pais ou com seus professores, mas a gente precisa que os nossos professores estejam preparados para conversar com as nossas crianças. Não é só falar, crianças, conversem, e aí a criança conversa com uma pessoa que está totalmente despreparada para lidar com o assunto, piora mais a situação. Já vi relatos dos professores mesmo virar e apontar o dedo para uma criança e falar assim, você é preta, você não pode isso, você não pode isso é coisa de preto, sabe? Dessa situação. Então, assim, a gente precisa que não só os psicólogos, né, falando um pouquinho da minha área, estejam preparados para lidar com essa situação, porque isso gera crise de identidade, gera baixa autoestima, gera vários problemas. Mas, assim, que os nossos professores que vão formar cidadãos ensinem para todas as crianças como lidar com isso. Porque quando a gente é criança, o primeiro contato fora da nossa família é a escola. Então, é o nosso primeiro contato com o diferente. Então, é importante que os professores ensinem para as crianças que o diferente não é ruim, ele é só diferente, mas que todos têm uma coisa boa a agregar para cada um. Eu vi alguém contando aqui uma história de que a criança negra era sempre excluída, e aí ela conversou com as meninas para poderem brincar com ela também, e viraram melhores amigas. Então, é isso, é conversar com todos, é explicar para a criança branca que o que ela está fazendo está deixando a coleguinha triste, que ela não ia querer ficar triste igual a coleguinha, sabe? Não é com toda agressividade, que hoje a gente, com adulto, a gente já conversa mais agressivo, né? Mas, assim, com criança, a gente já pode ser mais tranquilo. E uma coisa que eu estava conversando com a Jacira esses dias, me parecia muito que a conversa sobre o racismo, a conversa sobre a autoaceitação, sobre racismo estrutural, era uma coisa de negro para negro, onde o negro tinha que aprender que tinha que ser negro, a lidar com isso, e pronto, acabou. Só que os Estados Unidos veio dando um tapa na cara, né, mostrando que não, que é uma conversa para todos, são para negros e para brancos. Brancos têm seus privilégios e eles estão usando seus privilégios para proteger os outros, né? Com aquela foto daquela barreira, não sei se todo mundo viu, mas numa manifestação, tinham os negros de um lado, a polícia do outro, entre eles uma barreira de pessoas brancas para que a polícia não fizesse nada com eles. E a polícia realmente não fazia nada com eles, sabe? Então, assim, como a gente sempre fala que as crianças são o futuro do nosso Brasil, então é muito importante ensinar o futuro do nosso Brasil como ser bons cidadãos com todo mundo, né? Não só com quem é igual a eles. Nossa, eu concordo totalmente com o que a Ana Flávia falou. E, tipo, na minha escola, eu não me sentia segura. Eu estudei, acho que 12 anos numa escola aqui do meu bairro. Não me sentia nada segura lá para falar, sabe? Tipo, tudo que eu sofria, eu ficava
quieta, calada, fingindo que não me afetava em nada. Aí eu fui numa psicóloga, né, para conversar, não só sobre esse assunto, sobre outras coisas também que tinham acontecido. Aí conversei com ela e mudei de escola. Lá nessa nova escola, no caso, eu também tive algumas coisas, mas muito menos, sabe? Tipo, tive uns racismos, mas que dava para levar. Não era como era na minha antiga escola. Aí lá já, tipo, tinha os dias, o povo já aparecia mais para frente, sabe, nos assuntos, conversava bem. Aí eu não fiquei tão assim, mas quando eu estudava na escola do meu bairro, era muito. Não, era um ambiente que não dava para conversar com o professor para falar sobre isso. Tipo, dava medo de conversar. E só de você reclamar também. E na maioria das aulas que eu tinha, eu era a única. Aí eu falava, como que eu vou chegar para ele e vou falar que isso aí tá me ofendendo, que eu não tô gostando? Aí era muito. Muito legal que a Ana Flávia falou sobre conversa, né? O que a gente está fazendo aqui é totalmente acessível para que os professores consigam fazer, cada um na sua sala, ou talvez na escola, mas isso aí vai depender da demanda da escola, né? Mas, assim, conversar. A pessoa branca, ela não entende sobre racismo, então a pessoa branca vai se colocar em lugar de quem está aprendendo. Então, ela se coloca no lugar de quem está aprendendo e deixa o colega falar, deixa a professora falar, e, no caso, a professora, o professor que esteja capacitado para isso, é uma pessoa que viva isso, então é dar espaço também, entender o outro. Hoje, por exemplo, o professor chega e ele fala, hoje nós vamos aprender sobre a vivência do colega, nós vamos aprender sobre a nossa convivência em sociedade. Então, é colocar isso e fazer com que a escola seja um ambiente acolhedor, e não só omisso, né, que é o que a gente está falando aqui. Então, assim, a escola pode ser omissa? Pode. Mas que escola que é essa que não está bem de todos os alunos? Que escola que é essa que não visa a inclusão? Então, poder pode, mas ela não é inclusivista, ela não é progressista. Então, ela está trabalhando para a evolução da sociedade, a escola que é formadora da sociedade. Como que está trabalhando essa escola? Então, é a reflexão de toda a comunidade escolar, tanto dos professores, dos pais, dos próprios alunos que tomam consciência, assim, mais do ensino médio, acredito eu, pelo menos na minha vivência. Então, é ter isso. E sobre o que a gente tinha falado antes, a representatividade. É ter livros de pessoas negras, filmes com pessoas negras, ter professores negros e ver essas pessoas, enxergar essas pessoas na escola, tanto na escola quanto em qualquer outro espaço, mas enxergar, porque se você enxerga, tudo bem, olha, então esse aqui também é espaço meu. Se eu chego num lugar, vou fazer aqui um exemplo que não é a mesma coisa, mas acredito que as pessoas vão entender. Se eu chego num lugar só tem homem, eu vou olhar, meu Deus, esse não é um lugar seguro para mim. Então, se eu chego num lugar só tem gente branca e eu não me encontro ali em lugar nenhum, então, que lugar é esse, sabe? Será que isso é bom para mim? Então, em sociedade, isso não é bom para ninguém, porque a gente tem tantas pessoas, a gente tem que incluir todo mundo. O tratamento que as pessoas passam, os objetivos, às vezes, os obstáculos, aliás, não são os mesmos para todas as pessoas? Não são. E é sobre isso que a gente precisa falar, é sobre isso que a gente precisa combater. Então, é por isso que é importante a representatividade e a conversa. Essa questão de aprender sobre o outro, aprender sobre a sociedade, sobre você mesmo, de se colocar como uma pessoa que está em aprendizado é muito importante. Eu gostaria de ler um parágrafo que eu li em um site que chama Brasil de Direitos, eu achei muito bacana, que fala sobre descolonizar o nosso inconsciente. Quando a gente fala em descolonizar o inconsciente, fala de reconfigurar e ressituar todas as linhas de força que dominam o nosso modo de pensar, nossa linguagem, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente quer assistir, as músicas que a gente quer ouvir. Para que a gente efetive de fato uma lógica antirracista, a gente precisa se autodescolonizar. Isso é imprescindível. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que você falou. Eu queria colocar aqui, ó, a Cláudia, ela fez uma contribuição e aí realmente eu acredito que ela esteja
corretíssimo quanto a isso, e eu queria me retratar. Ela falou assim, ó, a escola não pode ser omissa. Se ela for omissa em situações de racismo, quer dizer que ela é conivente com o racismo. E é verdade. Se a gente vê uma coisa, e isso a gente já falou aqui, né? A gente vê uma coisa, a gente não faz nada quanto a isso, é verdade, a gente se torna racista nessa situação. Então, a escola, ela tem que ser manifestante mesmo. Não tem outra opção, não. Pois é. Pessoas que não tem outra opção, não. Gente, Vocês me permitem fazer só uma historinha bem rapidinha? claro. É que eu sou da contação de histórias, né? A Jacirê até assistiu uma apresentação junto comigo, nós fizemos juntas, e tem uma historinha que me atrai demais, que eu acho que também é o papel dos professores, né? Que conta a história de 4 crianças brincando na escola e uma era negra. E aí elas combinaram, vamos brincar de casinha? Ah, vamos. Ah, eu vou ser o pai, ah, eu vou ser a mãe, ah, eu vou ser o filho. E a criança negra disse, e eu, quem é você? Aí ela disse, as outras disseram, você pode ser a empregada. Aí ela falou, não, a empregada eu não quero ser, não. Ah, já sei, eu vou ser a médica da família. Ah, Muito bom. Descolonizou. É isso. Pois A é. escola tem que promover essas coisas, né? Esse tipo de histórias. Mas é importante que isso seja despertado nela, né? Que ela entenda que o lugar dela não é esse, que ela pode ocupar o lugar que ela quiser. É importante que ela entenda isso, porque por muito tempo eu achei que não, que eu tinha um lugar determinado ali que a sociedade colocou para mim, e hoje eu já vejo que não, e o fato é, não só vejo como estou aqui falando com vocês, porque eu nunca ia imaginar que eu estaria aqui Ai, que legal. falando com vocês assim sobre esse assunto. Então, assim, a gente pode, sabe? A gente pode mais, a gente pode o que a gente quiser. Todos nós podemos, né? Ai, legal, adorei. Tem muita pergunta aqui no chat, mas eu acho que a gente não vai conseguir responder por conta do horário. Mas eu vou ficar mais um pouquinho para ler e ver o que o pessoal falou. Eu queria agradecer vocês. Foi muito legal, foi muito bom ter vocês aqui, poder compartilhar isso com vocês, aprender com vocês. E assim como a Ana Flávia falou, poder ter esse espaço, né? Muito bom que a gente tenha esse espaço para poder falar, para poder ensinar as outras pessoas e aprender com elas também. Então, é para isso que a gente faz esse projeto. E eu queria agradecer muito vocês. Foi muito legal ter vocês aqui. Eu gostaria de agradecer também muito cada uma de vocês. Foi muito enriquecedor estar aqui hoje. Um abraço e agradecer a professora Mônica pelo convite. Nossa, foi Gostaria de show agradecer. Foi maravilhoso. Desculpa. Não, agradecer a todas pela companhia e a pedagogia, a professora Mônica, pelo convite, você por mediar essa conversa maravilhosa. Foi demais. Como a Ana Flávia falou, nunca esperei que eu estaria aqui falando. Eu também ia falar isso, eu nunca esperei que eu estaria aqui falando, até que no dia que me convidaram eu falei que não, que eu tinha vergonha, que eu não queria não, obrigada. Aí depois eu conversei com um amigo, aí ele falou, não, vai sim, nossa, vai ser legal. Aí eu falei, então vou. Que bom. E eu gostei. Foi muito bom. Gente, eu queria falar aqui, deixar um aviso, na verdade, que eu fui salvando alguns materiais que eu vi durante a semana. Então, assim, tem livros sobre a temática negra, tem alguns outros materiais que, se alguém quiser, pode me chamar no Instagram, no Facebook, se tiver meu WhatsApp, pode chamar também, que aí eu passo para vocês certinho para a gente conseguir fazer isso de uma forma efetiva, né? Para a gente começar a fazer isso, começar a ter ações antirracistas para que a gente consiga melhorar essa situação. Muito obrigada. E lembrar do nosso canal, né, Giovana? No canal no YouTube, isso. Tem ligação? Se inscrevam. Sim, pode deixar. Obrigada, essa conversa foi tá lá. E a conversa da semana passada está lá também. Depois a professora Mônica vai colocar essa. E foi incrível, gente. Muito bom mesmo. Adorei.
Eu queria agradecer pelo convite da professora Cláudia, da professora Mônica, agradecer a pedagogia por abrir esse espaço, porque é muito importante esse diálogo. Se tiver outras questões também, a gente pode conversar mais. Eu queria responder um tanto de pergunta que eu vi aqui no chat, mas não vai dar tempo. Mas, assim, muito obrigada por me escutarem e obrigada por me chamarem também. Que continue assim. Acho super válido a gente fazer um outro encontro, né, para a gente poder responder essas perguntas que ficaram. Com Sim, certeza. tem mais assunto para poder falar. Pois é. Gente, tchau, tchau e obrigada mais uma vez. Tchau. Foi pedido aqui, Giovana, para você deixar o link do perfil para as pessoas pedirem os livros, as coisas que você indicou. E eu também acho que seria bacana deixar o link do canal. Certo. Eu vou deixar aqui do canal, então, e aí eu deixo do meu Instagram para eu passar os materiais, certinho? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.